Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. O título é Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens? 10. Os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Verso 17. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos, não a sua Bíblia, Pai, é a sua palavra. Nós estamos aqui diante dela. Meu Deus, eu aprendi, meu Pai, há um mês aqui atrás, quando fomos recebidos aqui nesse ministério, a pastora Samira falou que Deus não se inclina para o homem, Deus não se inclina para a denominação, Deus não se inclina para a religião, mas Deus se inclina para a palavra. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, a terra está fértil para essa poderosa semente, que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Que nós diminuamos, não a nós, Senhor, mas o teu nome da glória. E faça a tua vontade. E você concorda e diz amém. Amém. Graças a Deus. Estava meditando sobre esse texto, um texto muito conhecido, e fazer uma retrospectiva da primeira mensagem que foi ministrada na sexta-feira, na comemoração dos 4 anos da Missão Quemai. E o Espírito Santo hoje me trouxe um entendimento a respeito de tudo aquilo que Deus ele está nos dizendo, nos falando, porque você pode ter certeza de uma coisa, que Deus ele está de uma forma bem direta falando ao seu coração a respeito de coisas da sua vida. E eu te faço uma pergunta e você não quer que você me responda, e você, ao fim das mensagens, que eu quero ser bem breve, vai falar muito ao seu coração e vai te trazer algumas respostas. Resposta para quê, missionário? Resposta, por exemplo, o que Deus está fazendo na sua vida? Você tem discernido? É uma pergunta. Quando eu medito nesse texto, a Bíblia me diz que eram 10 leprosos. E eu, olhando para ontem, o pastor Adilson, quando ministrou a palavra, ele citou aqui 10 tópicos de conselhos para que o ministério seja bem sucedido. Então, levando em consideração os 10 tópicos, quando meditei nesse texto hoje, o Senhor falou muito no meu coração, pastor, é isso que eu quero que você compartilhe com a igreja. E quando eu olhei para o dia anterior, a sexta-feira, quando a palavra do pastor Paulo ministrou aqui, foi a respeito de frutos, frutificar. E eu falei, Senhor, frutificar, o Senhor falou ontem 10 pontos, e hoje o Senhor está falando a respeito de gratidão. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: filho, você vai falar para essas pessoas, mulheres e homens de Deus, gratos para frutificar. Amém. Repete comigo: gratos para frutificar. Você só vai frutificar na sua vida se você for grato a Deus. E esse texto que nós observamos aqui, a Bíblia diz que eram 10 leprosos, que eles estavam acometidos de uma doença que naquela época e hoje também, no século 21, não é diferente. Ela gera preconceito, gera discriminação, uma doença que as pessoas só de visualizarem externamente, ela vai ver que há alguma coisa que
ela se sente indiferente. E era essa situação desses 10 leprosos. Eles viviam dor, preconceito e indiferença. Só que eles tiveram ali um encontro com Jesus. E eu quero que você medite nesse texto, aí o versículo 13, que nós vamos usar bastante a Bíblia. Porque se a palavra de Deus entrar no seu coração, ela vai produzir efeito. Diz o versículo 13: levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quando você observa, e não tem nada na Bíblia que é escrito por acaso. A Bíblia diz em Apocalipse, lá no finalzinho, no último capítulo, que uma só vírgula, um só tio dessa palavra, se nós tirarmos, vão ser réus de juízo. Então, quando a palavra diz no singular, é no singular. Quando fala no plural, é no plural. Eram 10 leprosos. Eram quantos leprosos? 10. A Bíblia diz que todos ficaram limpos, todos ficaram curados. E diz no versículo 15 que apenas um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Isso fala alguma coisa com você? Isso fala de gratidão. Os 10 foram curados, limpos, mas por que apenas um retornou para agradecer? Você vai entender aqui mais à frente, diz o versículo 16: e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era Samar, que já era um pouco que sofria preconceito. Versículo 17: respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. A chave está no versículo 19. E disse-lhe, Jesus falando para aquele que voltou, que estava prostado dando glória a Deus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu aplico essa palavra na sua e na minha vida, na realidade que nós estamos vivendo hoje na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando simplesmente da missão Quemai, eu estou falando de toda a igreja na face da terra, porque Deus não é um Deus que é exclusivista. Deus é um Deus que inclui as pessoas. A Bíblia diz no Apocalipse que Deus ele comprou para si, na cruz do Calvário, povos, tribos, línguas e nações. Então, Lu, pode ficar tranquilo que você, como chinesa, é amada pelo Senhor. Você que está aqui como português é amado pelo Senhor. Nós estamos aqui como brasileiros, somos amados pelo Senhor. A irmã Rosete está aqui como africana, é amada do Senhor. E se tem alguma outra etnia aqui que eu não conheço, você também é amado do Senhor. Jesus Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, não uma classe específica de pessoas, mas para todos, porque ele disse: mas a todos quanto receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Jesus ele veio para salvar todos, e o plano de salvação é para alcançar todos. E o propósito de Deus na sua e na minha vida é que nós sejamos um instrumento de Deus, um porta-voz de Deus, para alcançar o perdido a qualquer custo. Porque se o salvo não viver para salvar, é melhor ele morrer. Amados, quando nós entendemos o que é o valor de uma alma, e quando nós observamos que a vontade de Deus é que nós viemos a frutificar no reino dele, nós temos que entender que só vai frutificar aquele que for grato a Deus, que no coração dele estiver carimbado, estiver impresso a gratidão. Gratidão por quê, Gustavo? Gratidão por aquilo que ele fez na nossa vida. Porque se nós queríamos colocar aqui nesse telão agora, explanado aqui a sua vida há 5, 10, 15, eu não sei quanto tempo você tem, que nasceu de novo, você iria chorar com as coisas que você fazia aqui, e olha que você e eu sendo humanos, mas Deus que é santo, muito mais, meu irmão. Nós éramos pessoas miseráveis, egoístas, presunçosas, prisioneiros de vícios, de situações que desagradavam a Deus. E a grande verdade é saber que você é um pecador, que eu sou um pecador, mas Deus
a minha vida e nos propor um novo e vivo caminho, que é o caminho da vida eterna, que é o caminho da salvação, que é o caminho do perdão dos pecados, que é o caminho do gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Só quem tem essas características na vida dela, só quem tem um entendimento que nascer de novo não é ter um novo carro, ter uma nova casa. Só aquele que nasceu de novo e tem um entendimento que a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Não importa se você mora num T4 ou num T0, não importa se você anda de giro ou se você anda numa BMW ou se você anda a pé, não importa se você é de uma cor da pele que as pessoas têm um preconceito, não importa nada disso. O que importa é que você foi escolhido por esse Deus, ele decidiu amar você, e não importa o que as pessoas dizem e falam a seu respeito. O importante é que você foi escolhido pelo Senhor. E quando nós entendemos que não é mérito nosso, que nós somos apenas um jumentinho, que a glória dele está manifestada em vasos de barro, nós começamos a olhar e falar assim: Jesus, eu não mereço, mas eu decido amar o Senhor, caminhar com o Senhor, e eu vou fazer uma coisa: eu vou ser um instrumento na mão do Senhor para alcançar as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão lá com destino eterno, condenados à morte eterna no inferno. E essas pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação, que é o Evangelho, que diz boas novas. E os 10 foram curados, mas apenas um retornou e agradeceu. E se você observar no versículo 19, diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Tem muitas pessoas que estão aqui, que foram curadas pelo Senhor de enfermidades, foram curadas da alma, depressões, situações de isolamento, de pânico e de coisas, mas ele está satisfeito simplesmente com a cura daquilo que Deus fez. Mas o Espírito Santo fala com você e comigo: não basta só a cura, você precisa ser salvo. E nós só alcançamos o entendimento do Evangelho, porque o Evangelho não é simplesmente um livro, como você tem diversos na sua biblioteca da sua casa, que está ali guardado. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é a mente de Deus impressa nesse livro para a sua vida, para mudar a sua vida e para mudar a minha vida. E eu acho maravilhoso que eu vejo aqui Jesus concluindo o texto falando assim: olha, levanta, a tua fé te salvou. Porque a fé sem obras, todos nós sabemos que ela é morta. E aquele homem, quando ele foi curado, ele ficou grato por aquilo que Deus fez, e ele retornou e se humilhou, e se quebrantou e deu graças a Deus. E Jesus afirmou: a sua fé te salvou. Jesus faz a segunda pergunta para você e para mim essa noite: você está contente simplesmente com aquilo que ele tem feito na sua vida, ou você quer mais de Deus? E se você falar comigo: eu quero mais de Deus, Deus ele fala com você: você vai frutificar no reino dele. Mas para você frutificar, você precisa entender que você tem um potencial de Deus na sua vida. Você não entendeu? Você não vai ter o potencial, você tem o potencial de Deus dentro de você. Amém? Amém? Fala só: eu tenho um potencial de Deus dentro de mim. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 14. 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Fala assim: o cheiro do seu conhecimento. É tempo de nós identificarmos o que Deus está fazendo na nossa vida. Evangelista Deus, por quê? De repente você pode estar se perguntando: porque quando eu não estou discernindo aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu não sou grato. Eu não tenho a direção do passo a tomar, do passo a seguir. Se você for falar, você vai dizer: eu não estou discernindo o que Deus está fazendo na minha vida,
Basta você ligar a sua TV, você ver jornais, você vai ver o que ele está fazendo. João 10,10 diz que o ministério dele, já tem ministério, tem 3: matar, roubar e destruir. E ele faz isso muito bem. E ele é um miserável perseverante, porque ele tem feito isso 24 horas por dia, 7 dias por semana e 366 dias por ano. Até por ano bissexto ele está trabalhando. Porque você vê a quantidade de famílias destruídas, pessoas aprisionadas nas drogas, pessoas aprisionadas em tantas coisas que desagradam a Deus. Mas, quando você discerne o que Deus está fazendo na sua vida, você primeiramente, você é grato a Deus por isso, e você não se conforma em ser simplesmente grato. Você fala assim: Deus, eu quero dar uma resposta à gratidão. A resposta é a gratidão, mas em resposta ao que o Senhor fez, eu vou fazer algo em contrapartida. Eu vou dar um troco em Satanás. Eu vou glorificar o teu nome. Como, missionário, eu faço isso? Levando a mensagem de salvação aos perdidos. Aleluia! Quantos estão percebendo a mensagem? Amém! Vai comigo aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, ai Jesus. Quem está com dificuldade, escola, estudo bíblico, meditar na palavra do Senhor, vai comer capítulo e anotar versículos aqui, em nome de Jesus, porque nós precisamos comer a palavra. Quem achou? Diaconisa Janete, lê para mim, por favor. Colossenses 1, 9. Quem já achou mais rapidinho aí? Fica de pé e lê. Patrick, homem de Deus, fique sobre os seus pés, lê aí. Pode trovão. Colossenses 1, 9. Por essa razão nós também, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O finalzinho em toda inteligência. Toma sua atenção aqui, queridos. A palavra de Deus está falando de inteligência espiritual. Não está falando da inteligência que o Abimael tem, que eu não tenho a respeito de tanger instrumentos, porque isso aí, a psicologia afirma isso. Tem pessoas que têm mais habilidades para algumas coisas que os outros não têm. Tem pessoas que nunca entrou numa escola de música e ela toca diversos instrumentos, só de ouvir o tom ela já discerne e já entra. É uma inteligência musical que a pessoa tem, que é coisa fora de série. Outros, irmãos, pode esforçar, esmerar ali, que pode até arranhar uma notinha ou outra ali, mas isso, você acha que isso é o quê? Quando a Bíblia fala de inteligência espiritual, não está falando dessa tipo de inteligência, está falando de eu discernir espiritualmente o que o Espírito Santo, que Deus, Ele está fazendo, o que Deus quer me usar para eu frutificar para o reino dele. E você, meu amado, minha irmã e meu irmão, você vai frutificar naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Um exemplo disso, nós vamos na sexta-feira lá buscar essas palmeiras aqui, com o Abimael, lá na próxima da casa da irmã. Ela estava ali, irmão, e fazendo os vasos, e aquela coisa, e fazendo. Eu falei assim: Jesus, essa moça, ela tem um dom para isso, o Senhor concedeu ela isso. Outras pessoas, outras mulheres, poderiam ficar aqui 2 dias, e nossa, não estou conseguindo, tá feio, não muda, não, ficou bonito. Aí você vê, a pessoa pula na tira, ela já faz, não, ficou bom, o tom combinou. Por quê? É uma aptidão de Deus para aquilo na vida dela. Na vida dela. E cada um de nós, o Espírito Santo colocou dentro de nós um potencial para uma determinada área. Aí você vai dizer: mas como é que eu vou saber disso? Eu custei descobrir o meu, mas eu entendi. E você precisa descobrir o seu também. E Deus vai usar o quê? A igreja, a palavra, os homens e mulheres de Deus que estão sobre a sua vida, para trazer, te ajudar. Porque se você me perguntar o que é um pastor, missionário, profeta Ana, o que é um pastor? Eu simplesmente defino um pastor como um semeador de princípios. Pastor não é aquele que fica
que está acontecendo com aquele irmão? Foi um cafezinho ali, olha, não era só café não, ele tomou ali também umas sagres ali, olha o que aconteceu. Não, meu irmão, se o pastor for limitado só a isso aí, tá fraquinho demais, porque isso aí o detetive faz, você paga ele faz. Pastor não é isso. O pastor, ele é um semeador de princípios de Deus, semeador da palavra. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu estou com uma experiência recentemente, nós estamos lá no Algarve pastoreando há 9 meses. Eu com 8 anos de crente, 32 anos de idade, pastoreando, por exemplo, uma senhora de 32 anos, 72 anos, a irmã Maria. Você acha que eu tenho capacidade? Jamais. Não tenho. Por isso eu entendo o tamanho da responsabilidade que é servir ao Senhor, pastorear. Por quê? Porque não é algo que você entrar numa faculdade, que você ir para um seminário, que você vai fazer, que você vai alcançar, não. Não me pergunte a forma que Deus usa para o critério. É Ele que escolhe o ponto acabou. Amém? Você foi escolhido por Deus, não é porque você é bonitinho, que você está olhando para mim com uma carinha de santinho barroco, eu acho que você vai até subir aqui com a auréola na cabeça. Não, nada disso. É porque Ele decidiu escolher você, Ele decidiu, é o critério dele, ponto acabou. Agora, quando nós começamos a observar isso, falamos assim, Jesus, se o Senhor não capacitar, não mostrar, não dar um discernimento às pessoas vão andar sem a direção. E você fora do seu propósito, você não vai frutificar. Vai ser aquele fruto que vai ser esforçado. Ou seja, o fruto, você está vendo aqui frutos. Banana, manga, abacaxi, ananás. Ou seja, eles não se esforçam para nascer, eles dão naturalmente. Por quê? Agora, difícil é, uma videira dar ali uma maçã. Por quê? Ela não foi feita para isso, ela vai dar um fruto específico dela. Você e eu. É um princípio da sua vida. Você e eu, nós, temos dentro de nós os frutos necessários para alimentar as nações. Aleluia. Você produz na sua vida um tipo de fruto que vai alimentar um tipo de pessoa. Porque cada um desses frutos, ele tem uma determinada vitamina. A vitamina que tem na laranja, que é a vitamina C, não é a mesma que tem na banana, que é o potássio. É diferente. E se você observar aquilo que o pastor teve uma visão, que tinham diversos frutos no meio da igreja, é Deus falando com você e comigo, que a igreja tem uma diversidade de dons, que esse quartel missionário de avivamento, que está aqui atuando, aqui na margem sul, ele vai alcançar toda a nação, mas Deus, ele conta com você e conta comigo. Então você não é simplesmente uma pessoa que vem, senta nessa cadeira, ouve a mensagem, mensagem boa, o pastor hoje está na unção, não, hoje eu vou no tal, volta para casa. Não, negativo. Você veio para alimentar deste fruto, discernir o que Deus quer fazer na sua vida, aonde Ele quer te usar, e você frutificar nessa área. Porque se todo mundo for pregar, quem que vai louvar? Se todo mundo for louvar, quem que vai decorar? Se todo mundo for decorar, quem é que vai ficar no sono? Cada um, Deus tem um plano, um propósito. Eu não posso querer ser o Gustavo e nem o Gustavo querer ser o Alex, porque ontem eu estava com o meu carro ali com um problemão. Eu falei, gente, e eu quebrei cabeça, parei, deu um problema vindo ao Algarve na sexta-feira, lá no Azeitão, e eu parava o carro, e abri o capô, e olhava, e a minha Maria, Jesus está no controle, meu filho. Eu falei, glória a Deus, está mesmo, mas a aceleração fica demais. O carro está parecendo um avião, irmão. A aceleração como se tivesse um acelerador no assoalho e não parava não. E aí, então o que acontecia? Eu às vezes não colocava a primeira, mas eu tinha que ficar pisando no freio, porque às vezes tinha carro na frente, mas a aceleração não soltava. Aí fomos ontem ali na casa do servo de Deus, ele não ficou ali, pastor, você ficou ali 5, 10 minutos, foi muito. Papapá, pronto, o carro está resolvido. O que é isso? Deus capacitou ele nesse dom. Não adianta eu querer ser isso, porque eu vou ficar desgastando, vai se tornar fardo, vai se tornar pesaroso, penoso. Então o que o Espírito Santo está falando com você e comigo aqui, você tem uma capacidade de Deus, um potencial de Deus dentro de você, para você frutificar em uma determinada área. E se você alinhar
frutificar e vai ajudar a alcançar os perdidos a qualquer custo. Quando observamos aqui em Romanos capítulo 11, que eu preciso de abrir, o versículo 33, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você e eu somos feitos em imagem e semelhança de Deus para frutificar, para glorificar a Deus, porque Ele colocou esse depósito de Deus dentro de você, para você trabalhar Ele e retornar para Ele. É um ciclo. E quando você não retorna para Deus, isso que Deus colocou dentro de você, e eu volto a afirmar, você não vai ter, você já tem, você nasceu com Ele. Você precisa desenvolver Ele. Você vai estar com gozo e paz na obra de Deus. Se você me perguntar qual foi o som mais lindo que eu ouvi até hoje na minha vida, esse que nós louvamos aqui, maravilhoso. A Priscila louvando os irmãos, a voz, tudo afinado. Mas o maior de todos, o mais lindo que eu vi, foi praticamente, vai fazer quase 4 meses atrás. Foi o primeiro choro de uma criança. O primeiro, nasceu ali aquele choro. Eu não me contive. Me emocionei ali, chorei, o primeiro choro. Mas, se a criança daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, estiver com aquele mesmo choro, há alguma coisa que não está bem. Concorda? Não estou falando que você, quando crescer, ficar adulto, vai chorar, não. E eu quero abrir um parênteses aqui para te falar, em nome de Jesus, olhando nos seus olhos. Você vai chorar muito ainda. Porque você vai ser realizado, você vai ser feliz. Mas a primeira vida vai te ensinar a ser forte. Amém. As costas aí, ó, vai levar muitas. Mas que isso está falando isso? Por quê, querido? Porque a palavra de Deus me diz que o reino de Deus ele é tomado à força, esforço, trabalho, é antibíblico, é heresia querer ver a terra arada sem pôr a mão no arado. Não existe isso. Não tem como você ver algo para Deus ser feito sem nós, ó, esticar as mangas, trabalho. E o que tem acontecido hoje na realidade dos cristãos, eles querem simplesmente alimentar, comer, eu quero, mas não querem dar, trabalhar. A terceira pergunta: o que você tem feito para a obra de Deus? Mas ninguém vê o que eu faço. Deus vê. Mas você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer? Porque você pode ter certeza de uma coisa: você vai ser pleno na sua vida quando você estiver fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe o lugar onde tem mais riqueza no mundo? Quem pode citar? O lugar onde tem mais riqueza no mundo? Aonde? Foi em cima. Não, que isso, irmão? Estamos falando bola. Riqueza, cemitério só tem osso, só tem cadáver. Mas ali é onde tem os maiores sonhos enterrados. Faculdades que nunca foram feitas, casamentos que nunca saíram do papel. Diversos poderiam estar aqui o seu sonho. Mas eu não preciso citar o seu sonho porque você sabe o seu sonho. Eu sei o meu. Nós, cada um sabe. E esse sonho que você tem dentro de você, Deus não quer que você leve ele. Você quer. Deus não quer. Olha já. Deus não quer. Deus ele quer que você cumpra ele nessa terra. Que você se esforce. Que você trabalhe. Mas que você vá para o cemitério sem nada. Limpo. Cumprindo tudo aquilo que Deus colocou para você fazer. E voltando na questão do carro, o carro travou a aceleração, como eu falei.
Ele estava como se tivesse a velocidade máxima dele, 200 km. Potencial, o acelerador todo travado no assoalho. Mas eu tinha que andar pisando no freio. Os irmãos que conduzem aqui sabem. Estava segurando o travão, por quê? Porque às vezes tinha carro na minha frente e eu não poderia deixar soltar o freio, porque senão ele ia acelerar muito demais. Na autoestrada foi até tranquilo, eu até me senti em Corsa 98 como um dramático, porque eu fiquei até com o pé assim, descansando e o carro andando, acelerando. Mas eu falei assim, Jesus, o que você está querendo dizer com isso? Aí a Ana, essa portuguesa abençoada, falou assim, está água choral aqui, pá. Eu falei, tá mesmo. Paramos o carro. A lona, estou falando uma linguagem mecânica aqui, irmão. Não sou mecânico, não, mas você. Tá. A lona de freio, a pastilha de freio, estava sendo travada com o carro acelerado. Tem condição? Ou você acelera para o carro andar, ou você pisa no freio para o carro parar. Agora os dois juntos, tá mal. Então o que aconteceu? Começou a gastar a pastilha e aquele cheiro de pastilha. Os irmãos sabem o que eu estou percebendo o que eu estou falando? Aquele cheiro forte. E aí eu, meditando sobre isso, eu falei assim, ó, tem muitas pessoas que o cheiro já está exalando, porque ela tem um potencial tremendo, mas ela não deixa de pisar, ela está só pisando no freio. Ei, eu vim aqui essa manhã para falar com você, tira o pé do travão. Deus, Ele quer que você acelere no seu chamado, que você acelere